Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar início, mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre reprodução e desenvolvimento das angiospermas. E notaram minha flor? Não poderia, falar de angiospermas e não trazer a minha florzinha para mostrar para vocês, né? Então, gente, na aula passada a gente viu sobre o reino plantar, né? Sobre o reino das plantas. Então, a gente viu como foi que aconteceu esse desenvolvimento das plantas, até chegarmos hoje nas angiospermas, que são que é o grupo mais abrangente, o maior grupo das plantas, não foi assim? Então, vamos recordar um pouquinho da aula passada. Então, na aula passada, a gente viu que as plantas, elas tinham um ancestral comum, que era as algas verdes, não foi verdade? Não foi isso que a gente viu lá na videoaula passada? E aí a gente viu que a partir disso vai surgindo algumas características que vão evoluindo essas plantas. E aí a principal características foram surgindo, com esse aparecimento dessas características, foram surgindo novos grupos de plantas. E o primeiro delas foram as briófitas, que a gente viu que elas eram de pequeno porte, que elas eram avasculares, ou seja, não possuíam sistema condutor de seiva. A nutrição delas iam passando de célula a célula, ela dependia muito do ambiente aquático, não foi assim? Depois das briófitas vieram o grupo das pteridófitas, que eram já umas plantas maiores, já não dependiam tanto do sistema aquático para a sua reprodução. Elas já possuíam vasos condutores, já eram consideradas plantas vasculares, né? Aí como tem as setinhas. E aí foram dominando mais o ambiente terrestre e veio as plantas das gimnospermas, que as plantas gimnospermas, as principais características dela, além dessas das briófitas, das pteridófitas, que já são avasculares, já não dependem do ambiente aquático, o ponto-chave das gimnospermas é a presença de sementes, não é? E, consequentemente, por último, veio as angiospermas, que é o aparecimento das flores e dos frutos, certo? Então vamos aqui, eu trouxe um quadro aqui comparativo para vocês, certo? Olha só as principais semelhanças e diferenças entre as plantas. Aí ao lado tem as características, né? Reprodução. Nas briófitas, elas todas ocorrem com alternância de gerações. O que é isso? O ciclo reprodutivo delas, eles vão passando de sistema haploide e diploide, certo? Nós vamos ver o ciclo de reprodução das angiospermas bem detalhado, que a nossa florzinha, ela é ponto-chave nesse processo de reprodução das angiospermas. Temos outra característica aí, a vascularidade, né? Que seria nas briófitas, elas são avasculares, elas não possuem esse sistema condutor de seiva, de nutrientes, de água, certo? Não possuem esses vasos condutores. Já a partir das pteridófitas, sim, elas já começam a ter esse sistema condutor e por isso elas já são chamadas de plantas vasculares, certo? Aí tem aí as fases dominantes do processo de reprodução. Temos também a dependência de água, que a gente vê que nas briófitas é grande, nas pteridófitas também, mas se a gente for comparar entre briófitas e pteridófitas, a pteridófita ela já tem um pouco mais de independência da água. Já nas gimnospermas e angiospermas, elas não precisam de água, elas não dependem da água para poder se reproduzir. Aí tem a questão do tubo polínico, que a gente vai ver o que é esse tubo polínico quando estiver estudando nossa florzinha. Nas briófitas e pteridófitas eles são ausentes, porque eles dependem da água. Esse tubo polínico é o tubo que vai caminhar, juntar lá os gametas, né, feminino e masculino das plantas. E também a estrutura. Prestem atenção nessa estrutura, pessoal. As briófitas, as estruturas delas são formadas por rizóides, cauloides e filóides. O que é isso, professora? São pequenas raízes, caules e folhas.
não são consideradas raízes, caules e folhas porque são muito pequenas, com muita restrição. Então, são chamadas de rizóides, caulioides e filóides. Isso é questões, gente, que cai bastante em questões de Enem, de vestibulares, certo? De processos seletivos. Então, preste atenção. As briófitas, elas não possuem raízes, nem caules, nem folhas verdadeiras. São rizóides, caulóides e filóides. Beleza? Já a pteridófitas, a partir delas, ela já possui raiz, caule e folhas. As pteridófitas, as principais, né, a gente viu na aula passada, que elas são de pequeno porte, mas e que elas principais grupo de plantas que representam elas são as samambaias, não é verdade? E aí as gimnospermas, presta atenção, a gente já tem raiz, caule, folhas e sementes, certo? Então a presença de sementes é o que diferencia o grupo das gimnospermas, mas elas podem até ser chamadas de plantas de sementes nuas. Por quê? Porque elas não apresentam ainda frutos, que é característica exclusiva das angiospermas, que é o grupo que nós vamos estudar hoje, certo? Lá, as angiospermas de hoje, vamos lá. Raiz verdadeira, caule, folha, flores e frutos, sementes e frutos, certo? Então, dada essa revisadazinha agora, vamos ver quais são as principais características, né, desse grupo das angiospermas. Como a gente viu aí no resumão do quadro anterior, elas são plantas vasculares, elas são plantas que possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e flores. Lembrando que a característica exclusiva do grupo é flores e frutos, certo? Elas também não necessitam da água, a gente já viu, né, no quadro comparativo, para que aconteça a fecundação, para que essas plantas elas se reproduzam. Elas não precisam da água, elas precisam dessa bonitinha aqui, ó, certo? Que é nas flores que produz o néctar, que vai vir a atração e todo aquele processo reprodutivo que nós vamos estudar já já. Então, nas angiospermas também ocorre a união dos gametas, né? Que é onde tem a formação do embrião. Então, a gente já tem aqui nas angiospermas gametas masculinos e femininos, certo? Na minha planta. Então, professora, então quer dizer que existem plantas fêmeas e plantas machos? Existem. E existem plantas hermafroditas, que elas possuem os dois sexos, como a minha planta aqui, a minha florzinha de hibisco. Elas, pessoal, a gente vai estudar elas bem detalhada. Elas apresentam as duas estruturas reprodutoras, tanto a masculina quanto a feminina, certo? E a angiospermas, pessoal, ela é o grupo, né? As angiospermas é o grupo mais abrangente da Terra. É o que possui maior quantidade de espécies. Temos as nossas lindas frutíferas, né? Que produzem os nossos deliciosos frutos. Todas elas participam do nosso grupo das angiospermas, beleza? Deixa eu ver aqui. Produzem frutos. Esses frutos, por sua vez, eles são utilizados para proteger a semente, né? E também para que ocorra a dispersão. As flores é para atrair, né? Para que ocorra a dispersão do seu material. Então, vamos lá. Como é que as plantinhas, elas se reproduzem? Professora, você vai me dizer que as plantinhas não moram? Sim. Professora, como é que essas plantas fazem sexo? Como? Vamos ver. Sim, gente, as plantinhas fazem sexo, sim. Certo? Aí vocês ficam imaginando, então quer dizer que lá na calada da noite, a planta masculina vem lá, dá um chaveco na planta feminina, elas se agarram e se reproduzem, né? Não, certo? Elas fazem sexo, sim, e vamos estudar como é. Deixa as bichinhas serem felizes. Ora. Então, gente, ó, para nós começarmos a estudar sobre a reprodução das plantas, a gente precisa conhecer essas bonitas, certo? Eu trouxe essa aqui, que está no meu cabelo, linda, dando um charme, e trouxe mais uma. Essa flor,
é chamada a flor de hibisco, certo? Assim como ela tem várias outras plantas, né? Como eu disse, a angiospermas é a mais abrangente. Mas essa flor, para estudar reprodução, ela é perfeita porque ela apresenta as duas estruturas, como eu já falei para vocês. E aí eu vou passar um negocinho para vocês, certo? Então, olha aí a imagem e vamos tentar identificar as estruturas dessa flor, certo? Que é a peça-chave da nossa reprodução das angiospermas, beleza? Vamos aqui, ó. Vejam aí pelo início. Deixa eu pegar aqui a florzinha. Vejam no início aqui. Ó, pendúculo, certo? Tá vendo o pendúculozinho aqui? Acompanha a flor e acompanha a imagem. Pendúculo. Aí esse pendúculo, ele tá... É como se ele fosse sustentando toda a estrutura da flor, certo? Aí dentro deles tem quem? Tem esse conjunto, certo? Não sei se dá pra ver aí direitinho. Mas tem outras imagens aí bem bacanas, certo? Esse pendículo sustentam as sépalas, que são essas pequenas pétalazinhas aqui, pequenininhas. Não sei se dá pra ver pra vocês. Mas aí na imagem tá bem nítida, ó. Que compreende as sépalas. Sépalas são essas folhagenzinhas pequenininhas, verdinhas, logo acima do pendúculo. Depois vem a corola, certo? O que seria a corola? A corola seria isso daqui, ó, verdinho. Tem as sépalas. Não sei se dá pra ver. Tem as sépalas. A corola que vai compreender as pétalas, que são essas vermelhinhas aqui, bem chamativas, bem coloridas, certo? E aí são as pétalas. Então, pendúculo, sépalas, corola, que vai compreender as pétalas. E aí agora a estrutura reprodutora, certo? Vejam aí na imagem, pessoal, que atrás dessas pétalas, quando a gente for tirar elas, a gente vai ver que tem óvulos, ovários, certo? E essas estruturazinhas vermelhinhas, alaranjadas, amareladas, certo? Ó, tá vendo? É aí esses que nós chamamos de carpelo, ou pistilo, que compreende o quê? O estilete, o estigma, certo? E o ovário. Ela vai vir todo isso aqui, que é essa lombriguinha aqui, ó, certo? Então, esses são chamados de pistilo, que vai ser a parte feminina da flor. E aí a gente tem o estame, que compreende quem? A antera e o filete. A antera é essas bichinhas amarelinhas, ó. Vermelhinho, os fiapinhos vermelhinho e amarelinho no final, que são as anteras. Nessas anteras, pessoal, nesses grãozinhos amarelinhos, é que estão compreendido o sistema reprodutor masculino, onde compreende o sistema reprodutor masculino. E é neles onde estão o que? Os grãos de pólen, que é ele fundamental para a reprodução. Vamos passar aqui, tem outra imagem, ó, bem detalhadazinha para vocês. Aí tem as setinhas e mostrando as estruturas de cada um, ó. A número 1, pendúculo. A número 2, receptáculo, que é onde fica presa as peças florais, chamadas também de... que é onde vai receber, né? Pendúculo e receptáculo, como se fosse uma taçazinha. Aí vem o cálice, que é o conjunto de sépalas, que é essas estruturinhas fininhas. Aí vem a corola, que é essa maior, que vai compreender as pétalas, que são as pétalas, vocês já sabem o que são. E aí nós temos as estruturas, o androceu, que é o conjunto dos estames, e o gines. Então, aí tem o androceu, né, que é a parte masculina, reprodutora masculina, e que neles estão aí na figurinha aí ao lado, olha, os estames, que compreende os filetes e as anteras, onde dentro dessas anteras estão os grãos de pólen, certo? Beleza? Que é justamente esses
fiapinho amarelinho aqui. Esse amarelinho é os grãos de pólen. E aí nós temos agora também a estrutura feminina, que é o gineceu. O gineceu ele é formado pelo pistilo, que é o quê? O estigma. Olha aí na imagem. O estigma, que é essa aberturazinha lá em cima. O estilete, que é o canal que vai passar o grão de pólen lá masculino, vai passar por esse estilete e vai entrar aí dentro dessa bolinha que vai ser o ovário. Lá dentro do ovário tem quem? O óvulo, certo? E essa partezinha aí verde é o receptáculo, né, floral, onde vai estar aqui as pétalazinhas. Então, ó, prestem atenção aí na observação. A maioria das flores, ela apresenta seus gineceu constituído por apenas um pistilo, ou seja, um conjunto dessa estrutura. Mas algumas flores, ela apresentam mais do que um pistilo. Aí a imagenzinha aí de baixo, certo? Mostrando que um gineceu com um pistilo e um gineceu com 3 pistilos. E aí vai depender de flor para flor, beleza? E aí, ó, trago outra imagem para vocês recordarem aí. Eu dei um pause, aumentem a tela, tentem fazer, visualizar direitinho e aprender o nome dessas estruturas, tá bom? Vamos lá. Pétalas, sépalas, estigma, tudinho. E aí eu trago outra imagem para ficar bem visível para vocês, mostrando também a estrutura floral toda composta e a estrutura feminina e masculina, beleza? O gineceu e o androceu. Aí, pessoal, como é que ocorre essa reprodução? Através da polinização, certo? Que é o quê? O que é polinização? É o transporte desse grão de pólen da antera, lá, que é da parte masculina, dessa partezinha vermelha, amarela, desculpa, dessa partezinha amarela, até o estigma, que é a parte feminina, que é esse bichinho aqui, ó, o estilete, certo? Quando a gente abrir ela, vocês vão ver, vocês vão abrir e vão fazer isso para mim ver, certo? Vocês vão estudar estrutura por estrutura. Então, essa polinização pode acontecer através pelo vento, que aí chama-se dessa polinização por anemofilia, mas aí é só a nível de informação e de conhecimento, certo? Pode ser também pelos animais, ou seja, pelos insetos é chamada de entomofilia. Por aves são chamadas de ornitofilia. E por alguns outros mamíferos, como morcegos, enfim, certo? Geralmente, essas plantas que são polinizadas por insetos, né, por animais, elas são bem vistosas, com cheiro forte, com uma produção boa de néctar, que é para atrair, é a forma da planta chamar atenção para que a sua reprodução ocorra, certo? Então, ó, como é que ocorre o ciclo de vida das angiospermas? Vejam aí só. Acompanhe comigo aí onde tem as sementes, lá, bem no meio aí na frente. Essa semente vem, ela é germinada, gera uma plantinha. Essa plantinha cresce, forma uma linda flor, né? E é na estrutura floral que ocorre a reprodução. Aí a flor, que no caso dessa de hibisco, que está mostrando aí na imagem, ela possui as duas estruturas que a gente já viu bem direitinho, né? A estrutura feminina e a masculina. A feminina é essa aí que vai mais embaixo. E a masculina é essa que está mais em cima, né? Tem duas setinhas assim, acompanhe. Na parte masculina, ela produz o grão de pólen, que é lá nas suas anteras, né? E a feminina, que fica aqui mais embaixo, eu vou tentar dissecar aqui para mostrar a vocês o óvulo, certo? Pronto, tirei toda a estrutura floral de pétalas. Aqui tá o meu gineceu. Se eu for abrir essas bichinhas amarelas, ó, aí, ó, tirando tudinho,
vocês vão ver aqui o óvulo. Vou tirar a corola. Vocês vão ver o óvulo. Ó, sequei. Tá vendo essa estrutura aqui? É por esse canalzinho que o grão de pólen vai passar. E o óvulo, pessoal, deixa eu acender aqui. E o óvulo, ele está aqui dentro. Dentro dessa estruturazinha aqui, ó. Tá vendo? Amarelinho. Então, quando acontece a polinização, aí o, grão de pólen, que no caso seria o gameta masculino, que fecunda o gameta masculino, que é o óvulo, que está lá dentro do ovário da plantinha. E aí eles vão gerar o embrião. E esse embrião, ele vai se transformar no fruto, certo? O endosperma vai lá, um se transforma em fruto, o outro na semente. E aí gera-se, e vamos ver com mais detalhes nas próximas imagens. Trouxe bastante para vocês. Ó, todo o ciclo aí, as etapas, né? Deixa eu passar aqui para mim, porque eu tô no computador, gente, porque eu sou ceguinha. Então aí, ó, a primeira etapa, né? Antes de falar, vocês vejam, visualizem bastante aí antes de nós começarmos de fato. Visualizem bem aí a estrutura masculina e feminina da planta, identifiquem o gineceu e o androceu. E aí agora essa etapa aí a etapa da polinização, que é quando o inseto vem, vai consumir o néctar lá da planta, da flor. E aí esse inseto acaba levando grãos de pólen para outra, e às vezes até na própria flor mesmo, como é a flor de hibisco, como ela é hermafrodita, ela possui os dois tipos de estruturas reprodutoras, masculino e feminino. Então o grão de pólen, ele aí acompanha aí na primeira imagem, ó. O grão de pólen chegando ao estigma, tá vendo? Sendo liberado lá pelas anterazinhas aí amarelinha e entrando dentro do estigma. Forma-se, entra dentro do estilete, certo? Formando o tubo polínico, onde vai lá embaixo, onde tem o óvulo, dentro do ovário, e fecunda. Ocorre a formação de quem? Da semente. Vamos passar. Formando a semente. Aí tá só mostrando de novo. Após a fecundação ocorre a osfera mais o gameta masculino que dá origem ao embrião. E o óvulo, pessoal, ele se desenvolve e transforma na semente, certo? Então, a semente das frutas que a gente come nada mais é do que o óvulo da planta, certo? Do floral. E aí, ó, vários grãos de pólen, tem muitos, né? Grãos de pólen, eles podem cair sobre o estigma e formar vários canais, vários estiletes, certo? Para percorrer e conseguir fecundar os óvulos lá dentro do óvulo da planta. E aí, gente, quando ocorre essa fecundação e que essa semente ela é gerada, aí o grupo das angiospermas ela é dividido em dois grandes grupos, que são as dicotiledôneas e as monocotiledôneas, certo? E aí, nossa, eu tô cheia de flor aqui. E aí, a semente, vocês vão... Qual é a diferença, professora? Porque nas plantas dicotiledôneas, elas possuem dois cotilédones, a semente do feijão, por exemplo. A gente consegue dividir a semente do feijão em duas partes iguais, aí como está mostrando na imagem. Já a semente do milho, por exemplo, não. A gente não consegue dividir, elas são monocotiledôneas. E aí, os frutos vão ser diferentes, as folhagens são diferentes, as raízes também são diferentes, existem diversas, são dois grupos grandes que compreendem o grupo das angiospermas, certo? Deixa eu ver, acho que pronto, deixa eu passar. E aí estou mostrando as diferenças, né? As raízes das monocotiledôneas são umas raízes bem fininhas, chamadas raízes fasciculadas, que são pequenos vasos. Se vocês, por exemplo, tiverem a oportunidade de ver um pé de sordo ou de milho, vocês arrancam com muita facilidade, porque a semente delas é um pouco, como é que se diz?
frágeis, vamos dizer assim. Já as raízes das dicotiledôneas são chamadas de raízes axial, onde tem uma raiz central, certo? E ramificações. Geralmente são raízes mais profundas. Uma raiz de um pé de manga, por exemplo, de um pé enfim, de goiaba. Geralmente são raízes bem grossas, bem rígidas, bem fortes, não é assim? As folhas também têm diferenças. As folhas das monocotiledôneas, elas geralmente são lisinhas, todas com umas nervuras horizontais, retas, como a do milho. E as das dicotiledôneas, elas já são assim, ó. Possuem uma estrutura e as nervaduras de um lado e para outro, certo? Com nervuras reticuladas, não paralelas como as monocotiledôneas. E as flores das monocotiledôneas, elas são sempre com flores com 3 pétalas ou com múltiplos de 3. Já as flores das dicotiledôneas, elas podem ter flores com 4 ou 5, com 4 ou 5 pétalas, e elas também podem ser como é que eu posso dizer? Com pétalas múltiplas desses números, de 4 ou de 3, de 5, desculpa. Então, ó, como é que ocorre a formação do fruto, né? Como é que da flor, da nossa florzinha, é gerado o fruto? Presta atenção aí, ó. Após a fecundação, as pétalas, elas se desfazem. Os estames murcham, certo? E o estigma, que é essa partezinha aqui, vermelhinha, a abertura para entrar no estilete, elas murcham, elas caem. E aí sobra quem? Só o ovário. Aí o ovário e o óvulo fecundados, agora eles vão se desenvolver em outras coisas, como? E se transformam em fruto, e dentro estão as sementes, que são protegidas por esse fruto, né? E aí vocês vejam, tem aí na imagem, né, algumas fotos dessas plantas, né, gerando frutos, dessas flores gerando os frutos. E olha aí, uma imagem esquemática para vocês, ó. O fruto ele é formado por um pericarpo, certo? Então vamos aqui, ó. Lembram que o ovário né, que só resta depois da polinização, da fecundação, só resta o ovário e o óvulo. Então toda a estrutura floral, ela se desprende e fica só esses dois. Onde o óvulo ele vai se transformar em semente, e o ovário será o fruto. Esse fruto, pessoal, ele possui essas camadas de pericarpo, certo? O que é esse pericarpo? É a parte comestível do fruto. Aí a gente vê aqui na próxima imagem como esse pericarpo se divide, ó. Ele se divide em endocarpo, mesocarpo ou epicarpo. As setas ficaram meio tortas aí nos slides, não foi? Mas é assim, é erro de aprendiz nessas tecnologias. Então, assim, o endocarpo, que é essa parte aí da melancia que tá mostrando, essa vermelhinha, certo? É a parte comestível. O mesocarpo é essa partezinha branca. E o epicarpo, gente, sempre é a casca do fruto, certo? Aí também tem uma maçã, mostrando a mesma forma, né? A semente que foi gerada e o pericarpo, que é o fruto em si, que se divide em endocarpo, mesocarpo e epicarpo, certo? No caso aqui, o epicarpo, que é a casca, ela também é comestível, e também o endocarpo, certo? O mesocarpo. O endocarpo é essa partezinha dura que está envolvendo a semente, né? A maçã, ela não tem a semente bem pequenininha, e aí você, quando quebra ela bem rígida, bem dura, para ter a sementezinha lá embaixo. E aí a gente também tem outras curiosidades, pessoal, sobre os pseudofrutos, né? Que são aqueles frutos falsos, que a gente acha que são frutos, mas não são frutos. O morango, por exemplo, o caju, certo? O figo.
Todos eles são pseudofrutos. A gente pensa que aquela parte comestível é o fruto, não é, certo? O fruto do morango, por exemplo, é aquelas pintinhas pretas do morango. Ali é o fruto. Essa parte comestível, certo? São partes do sistema do pericarpo, né? Que formam o fruto. Mas a fruta em si, ela é aquelas pintinhas pretas. Do mesmo jeito, o caju. O caju, a gente sabe que a parte comestível do caju, né, aquela parte carnosa, ela na verdade não é o fruto, certo? O fruto verdadeiro é a castanha, certo? Porque o fruto, gente, na flor, ela pode ser gerada do ovário e também às vezes do pendúculo, desse cabozinho, que é no caso do caju. O caju nasce assim. Então, essa parte comestível dele, essa parte amarelada dele, é gerada a partir daqui, certo? Não é o fruto. O fruto, que é originado lá do ovário mesmo, é a castanha, tá bom? Do caju. Então, gente, obrigada por vocês estarem até aqui. Espero que tenha contribuído um pouco. Não é a forma que a gente gostaria de estar dando aula. Eu não gosto de ficar dando aula assim, mas infelizmente é o que nós podemos fazer agora no momento. E vamos se cuidar para que em breve nós possamos estar juntos e tendo aquela troca no processo de aprendizagem, tá bom? Beijão para vocês, até a próxima aula.